Olá, muito bem-vindo ao Fica a Dica, esse programa, esse momento tão importante para você, aluno do ensino médio, usuário do Facebook que está aí se preparando para o vestibular 2017 da Unital. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão realizada pela TV Unital. Hoje o programa, olha só, não tem como fugir. Se você é de humanas, de exatas ou biociências, você precisa conhecer os conteúdos que nós vamos apresentar daqui a pouquinho durante nossa transmissão. Afinal, hoje a gente vai abordar algumas obras literárias que serão cobradas no vestibular de verão. Portanto, é fundamental você acompanhar esse programa e, claro, ler essas obras até o dia da prova. Antes de falar da prova, a gente precisa fazer as inscrições. Então, vamos conferir as datas das inscrições? Vamos lá, olha só. A inscrição para medicina acontece até o dia 11 de novembro. Em seguida, nós temos as inscrições para os demais cursos, que vai até o dia 18 de novembro. A prova, tanto para os cursos como também para a primeira fase de medicina, é no dia 20 de novembro, um domingo, hein? Essa prova tem 3 horas e meia de duração. Em seguida, temos a segunda fase de medicina. Então, aluno de medicina, você vai fazer 2 provas. A primeira fase, que é no dia 20, e a segunda fase, para quem foi selecionado, para o dia 4 de dezembro. Lembrando que todas essas informações você confere no nosso portal unital.br e é por lá também que você faz a sua inscrição para o vestibular. Além disso, tem uma outra plataforma que você pode falar com a gente também, que é um site, que é o unitalvest.com.br. Unitalvest.com.br é um local exclusivo para o vestibular. Então lá você encontra todas as informações de profissões, dos cursos, bolsas, financiamentos, estruturas, todas as informações que você quer da Unital. O Unitalvest está prontinho para te atender durante essa sua demanda. Combinado? Claro que também tem o 0800, que é o 0800 557255. Ligue para a gente e tire as suas dúvidas sobre as inscrições. Como eu havia anunciado agora há pouquinho no início da nossa transmissão, a disciplina de hoje não tem como fugir. A gente vai falar de literatura. A Unital tem uma lista, essa lista ela permanece durante 3 anos. E a lista dos livros que serão cobrados no vestibular agora do dia 20 de novembro, exatamente, do dia 20 de novembro, essa lista compõe mais de 8 obras. Claro que não vai dar tempo da gente citar todas essas obras. Por isso, é fundamental você, usuário, você, aluno do ensino médio, pré-vestibulando, saber um pouquinho sobre essas temáticas, quais são esses autores, que escolas literárias eles fazem parte. E para nos ajudar nessa transmissão hoje, com esse conteúdo, a gente conta mais uma vez com a parceria do Colégio Max, aqui de Taubaté, e quem está com a gente é o professor Cristiano Machado. Professor, muito boa tarde já, né? 1h, muito boa tarde. É uma disciplina que qualquer área vai passar. O aluno que vai para biociências, humanas, exatas, ele vai ter que responder essas perguntas. Sim. Mas quais as principais dúvidas que o aluno encontra nessa hora, professor? Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando agora pela internet. Bom, Pedro, primeiramente, é importante que o candidato, o vestibulando, ele consiga, através dessa diversidade da lista, a lista ela traz autores de períodos diferentes e estruturas de livros diferentes. A Unital esse ano está trabalhando em sua lista com 3 tipos, né, de linguagens textuais distintas. A gente tem os contos, a gente tem livros exclusivamente de poesia e a gente também tem alguns romances. Então, o aluno conhecer bem a estrutura, a diferença entre esses tipos de linguagem. O aluno também conhecer um pouco das características de cada um desses autores. Acho que, sobretudo, em relação às obras poéticas, né, onde as obras poéticas elas dão uma liberdade maior para o autor, para que o autor, utilizando-se da liberdade poética, ele consiga desenvolver um pouco mais as suas características, talvez mais subjetivas. E dentro dessa subjetividade, talvez o vestibular possa montar alguma espécie de pegadinha, algum truquezinho. O aluno é importante que o vestibulando fique atento a isso. E o contexto histórico em que cada um desses autores também estiver. Então, eu espero que nesse nosso encontro e no nosso próximo encontro, a gente possa, dentro dessa perspectiva cronológica, histórica e também das características de cada um desses autores, aí tentar
além de revisar, reforçar, né, para os alunos alguns desses conceitos, porque um dos principais fundamentos, eu acho que agora, para essa hora, já que o vestibular está aí tão próximo, é que o aluno ele tenha, sobretudo, tranquilidade para fazer as provas, né? Professor, nós temos aí cerca de 20 dias até o dia da prova. Dá tempo ainda de estudar literatura? Com certeza. É óbvio, é importante que, engraçado, sobretudo com os alunos do ensino médio, eu percebo que muitos, às vezes, me procuram falando assim, pô, professor, eu encontrei um resumo que tem uma qualidade incrível, cara, na internet, achei ele muito bacana, muito completo, ele substitui a obra? Substituir a obra eu acho que não. Seria até um pouco leviana se nós afirmássemos isso, porque quando o aluno ele deixa de ler a obra, ele pode deixar de encontrar, por conta dessa leitura completa da obra, algumas características que não são, às vezes, inerentes ao enredo de um romance um pouco mais longo, ou então ele pode, de repente, dentro de um poema específico, encontrar características que aquele resumo ele não traz com tanta clareza. Então, isso não seria viável. Se a gente fosse montar um plano para agora, a partir de hoje, dentro dessas 12 obras diferentes, praticamente, nós quiséssemos estudá-las, eu só pediria para que, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, para quem está se preparando para o vestibular da Unital, só tome um pouco de cuidado em relação a que esse estudo ele não se torne uma coisa maçante e cansativa, e que o aluno fique, muitas vezes, por conta dessa obrigatoriedade, às vezes, que ele pode se impor de não. Então eu vou traçar um plano para que a cada dia eu leia uma obra diferente, porque dentro desse prazo de 20 dias daria tempo. Isso pode se tornar um pouco prejudicial por conta de cansaço, estresse. Não é só a literatura que é importante para o vestibulando, né? Temos também as outras disciplinas que ele também deve estar revisando. Então, acho que seria um pouco arriscado a leitura na íntegra. Apelar para os resumos também é um pouco complicado. Eles, na verdade, eles devem nos orientar. E aí sim, eles são muito bons no sentido de reorientar quem já fez ou quem já tem a leitura prévia. Exatamente. A gente parte do princípio que você, usuário, que você, aluno do ensino médio, já tenha visto ao longo desse período essas obras. Então, este é o momento de uma revisão, né? Até mesmo durante esses próximos minutos, nós vamos abordar tópicos, características que são importantes para compreender aquela obra, mas não é uma aula exclusiva sobre aquela obra literária, porque a gente parte do princípio que você, aluno que está se preparando para o vestibular, já tenha esse conhecimento. Bom, antes de tudo, de começar a aula, claro, eu peço a sua participação aqui com a gente no Facebook. Interaja, utilize as nossas hashtags, que é o Fica a Dica e também a hashtag Veste Unital. Unital Veste. Bom, compartilhe esse conhecimento, marque, mencione aquele teu colega que também está aproveitando este momento para fazer uma revisão. Vamos prestar atenção nas dicas que o professor aqui vai passar para a gente sobre essas obras literárias, porque pode ter alguma outra pegadinha ali, algum outro autor, alguma outra característica da obra literária que pode talvez fazer com que você perca a pontuação durante o vestibular. E claro, não é isso que a gente quer. Professor, a aula é toda sua, só vou monitorar aqui as interações no Facebook e vamos lá, começando com que obra? Beleza, Pedro. Bom, na verdade eu gostaria de inicialmente mostrar e parabenizar também o vestibular da Unital pela riqueza da diversidade que a lista traz, para que o pessoal em casa possa ir acompanhando aqui com a gente. Nós temos 3, então, estruturas textuais diferentes, e a Unital aí dentro dessa completude aborda, e dentro de cada uma dessas estruturas nós temos assim representantes, né, autores muito importantes para a história não só da literatura brasileira, mas também da literatura portuguesa, no caso do Fernando Pessoa, e também da literatura africana com Mia Couto, e ela faz essa divisão entre obras poéticas, nós temos os romances e os contos. Sobre a poesia, nós temos 2 autores envolvidos no movimento modernista, no modernismo, tanto no Brasil, com o Manuel Bandeira e o Libertinagem, quanto o modernismo em Portugal,
com o heterônimo do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Daqui a pouquinho, chegando nele, a gente vai explicar um pouco mais essa questão do heterônimo, né? Relembrar um pouco mais essa questão do heterônimo. Em relação aos romances, que são aquelas narrativas um pouco mais longas, com um enredo um pouco mais elaborado, grande número de personagens, a gente tem dois grandes exemplos da nossa literatura. Um deles é a nossa mais alta expressão do naturalismo aqui no Brasil, o Aloysio de Azevedo, com Casa de Pensão, e depois o Jorge Amado, com Capitães da Areia. Conforme eu havia dito, dentro da estrutura dos romances, o destaque para a literatura africana do Mia Couto, importantíssimo. Também no próximo encontro nós passaremos e abordaremos aqui a obra do Mia. E em relação aos contos, diferentemente dos romances, narrativas um pouco mais curtas, com começo e meio e fim, as histórias talvez para aquele vestibulando que começa a tomar contato com a lista, eu acho que aqui valeria uma dica importante para que esse aluno ele começasse talvez com a leitura dos contos. O conto, pela sua própria estrutura, pela sua própria velocidade de narrativa, ele traz um certo conforto ao nós não termos grandes dificuldades em interpretá-lo e entendê-lo, diferentemente do que acontece nos romances, que a gente precisa ter um pouquinho de mais atenção e tal. E em relação aos contos, nós temos o Guimarães Rosa, dentro do modernismo, dentro da terceira fase do modernismo aqui no Brasil. Nós temos o Mário de Andrade, também um autor constituinte aí desse nosso modernismo, mas o Mário de Andrade, que também é bastante um ensaísta, é um contista e também um poeta muito importante daquela nossa primeira geração modernista, né? Daquela fase de instauração do movimento modernista com a Semana de Arte Moderna de 1922. E nós temos aí o Machado. O Machado, em relação à quantidade de obras escolhidas, o Machado ele é o mais pedido. Talvez ele não seja o mais explorado, mas ele é o que, sem dúvida, tem aqui a maior quantidade de obras pedidas, né? São 4 contos do Machado. E no nosso encontro de hoje, Pedro, eu vou abordar um pouco alguns contos. Na verdade, eu separei 2 contos do Machado de Assis para que nós falemos. Claro, vamos falar do Machado, vamos falar sobre os contos do Machado e vamos falar sobre o contexto histórico ao qual o Machado se insere. E depois disso nós vamos matar hoje, já nesse nosso encontro, essas 2 obras poéticas, tanto Libertinagem do Bandeira quanto o Guardador de Rebanhos do Fernando Pessoa. Perfeito. Podemos lá? Vamos lá. Primeira dica, então, anotada, começar pelos contos, que facilita a leitura por causa do ritmo e da característica dos contos. Todas essas informações sobre as obras literárias você confere no Manual do Candidato, que você tem acesso no unital.br. Então, o Manual do Candidato é fundamental, você, usuário do Facebook, candidato aí do vestibular da Unital, que está acompanhando a nossa transmissão aqui. Obrigado pela sua audiência, pelos seus compartilhamentos e as curtidas que nós já estamos recebendo aqui. Então, Manual do Candidato, você tem todas essas obras. Então, vamos começar por qual? A gente vai começar por... Bom, eu já tracei esse paralelo, né, entre essas obras do Machado e as obras desses 2 autores poéticos. E vamos enquadrá-los aqui dentro daquela estrutura de em quais escolas literárias cada um deles se encaixa. Eu vou seguir a linha cronológica, então eu vou lá primeiro para o Machado, vou para o realismo do Machado, lá do século XIX, segunda metade do século XIX aqui no Brasil, e o Machado de Assis ele é o grande nome da literatura brasileira para esse nosso período, e aí nós vamos destacar 2 contos do Machado no nosso encontro de hoje. O primeiro deles vai ser o Alienista, e depois de nós falarmos um pouquinho sobre o Alienista, a gente vai falar sobre um outro conto enigmático do Machado chamado Uns Braços. Finalizando esses 2 contos e fazendo esse diálogo com a literatura machadiana, a gente passa para o modernismo. Vamos falar sobre o modernismo e vamos citar aqui os nossos 2 autores. Então vamos começar lá um pouquinho com o Machado, vamos falar sobre o Alienista do Machado de Assis, para que a gente possa ir relembrando aqui agora algumas coisas. Vamos pensar ali rapidamente, relembrar rapidamente alguns conceitos do realismo no Brasil e sobre como o Machado de Assis se enquadra dentro desse realismo. Galera, o realismo aqui no Brasil, segunda metade do século XIX, na verdade o próprio Machado de Assis, ele é o autor que inaugura didaticamente o realismo no Brasil, em 1881, quando ele publica o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e é sem dúvida aí o grande nome da nossa literatura realista. O Machado ele tem algumas características importantes que devem ser associadas ao contexto histórico ao qual o Machado faz parte. No contexto em que o Machado vivia,
E o Machado, ele assim, nós nunca devemos perder, quando tivermos diante de uma leitura dos textos do Machado, das obras do Machado, que o Machado ele era um autor extremamente irônico quando se tratava de discussões sobre diversos assuntos, né, da sua época. E nessa segunda metade do século XIX, aqui no Brasil especificamente, havia aquela aura cientificista, filosófica e científica que pairava sobre o modo como o homem deveria passar a interpretar e tentar entender a sua própria vida. E é engraçado que o Machado ele começa a pegar alguns desses contextos, algum desses conceitos, algumas dessas famosas teorias científicas e filosóficas da época, e de alguma maneira dentro dos seus contos ele tenta questioná-las. Em O Alienista isso fica assim muito explícito pela postura da personagem principal, do Simão Bacamarte. Ele é um médico e é interessante que a postura do médico, o cientista, o homem que é capaz de ter a completa ciência e o completo uso de todas as suas faculdades mentais, o quanto isso, no desenrolar do conto, isso vai caindo por terra por conta dessas suas próprias atitudes. Nós temos, dentro dessas teorias científicas e filosóficas que permeavam ali o pensamento do homem do século XIX, da segunda metade do século XIX, nós temos, e é que nós destacamos aqui nos slides, o evolucionismo, com a teoria das espécies do Darwin, o que já evidencia um pouco desse caráter cientificista do período, o determinismo de um filósofo, de um pensador, digamos assim, do século, desse período também, chamado Hipólito Taine, o Taine que dizia, através do determinismo, que nós somos seres determinados por 3 fatores fundamentais. Nós somos determinados pela nossa herança genética, nós somos determinados pelo momento histórico em que nós estamos vivendo e pelo meio social. E é interessante que esse determinismo, ele sob certa perspectiva, ele fica bem presente dentro desses contos machadianos, mas o mais interessante, no caso do Alienista em específico, é o positivismo do Augusto Comte. O Comte ele defendia a ideia de que se você possui alguma crença, se você possui um ponto de vista cujo qual esse ponto de vista ou essa crença não possam ser justificados, alicerçados pela ciência, que seria uma grande perda de tempo continuar acreditando nisso que se acredita. Então, o que a gente consegue perceber? É um período onde a ciência ela se eleva a um patamar de uma intelectualidade inquestionável. E é justamente o inquestionável que o Machado adentra aqui com o Alienista. Antes de falar um pouquinho mais sobre a estrutura do conto, eu gostaria de já adentrar um pouco a narrativa. A gente não vai, obviamente, aqui desenrolar todo o enredo dos contos, né? Mas, resumidamente, só para que a gente possa se situar, quem é o Simão Bacamarte, né? Quem é o protagonista dessa nossa história? Ele é um médico formado na Europa, e a sua formação é uma formação inquestionável, formado em Portugal, médico psiquiatra, vem para o Brasil e vai para uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, onde ele tem a proposta de fundar um sanatório. E nesse sanatório, é engraçado, há uma discussão do Simão Bacamarte dentro da Câmara dos Deputados, onde começam a se decidir como o Simão ele iria trabalhar. E uma das coisas que fica definida é que o próprio Simão, o médico, dono do sanatório chamado Casa Verde, que ele próprio, por conta dos seus conhecimentos, poderia aleatoriamente escolher quem seriam os insanos a serem internados dentro desse sanatório. E a coisa vai se desenrolando, ele começa muito sutilmente, ele vai fazendo assim análises muito criteriosas sobre as pessoas que ele começa a levar para lá, aí ele vai prendendo, é interessante isso dentro do Machado, que as personagens que vão sendo levadas para o sanatório, elas representam, sob certa perspectiva, algumas alegorias sociais. Gente assim que nós conhecemos aí, pelos vários cantos aí do mundo, digamos assim, e até que eles chegam a um limite
onde, imagina, numa cidade do interior, esse médico que se formou no estrangeiro chega aqui na nossa cidade e tem a coragem de prender o padre. E além do padre, ele começa a prender alguns deputados, alguns políticos, e ele começa a se perceber que ele está prendendo quase que a cidade inteira de Itaguaí. Nesse momento é interessante nós observarmos o seguinte, nós observarmos uma espécie de transmutação no comportamento do próprio Simão. Quando ele começa a justificar essas prisões ou essas internações, a esse não domínio que as outras pessoas, aparentemente, ou para ele, Simão, não tem, que é o domínio sobre as suas faculdades mentais. Portanto, só o Simão, em um determinado momento do conto, apenas ele tem a capacidade de poder trabalhar assim com muita tranquilidade e de ter o discernimento sobre todas essas suas faculdades mentais. Até que ele começa a perceber e começa a questionar-se em relação a essas prisões feitas e que talvez, na verdade, o grande maluco ou o grande insano da história talvez seja ele. E a sua loucura tenha sido advinda da própria busca pela razão. Nós temos nos slides aqui 2 trechos, e eu gostaria de destacar aqui num desses trechos, se vocês puderem acompanhando aí comigo, no início, a narrativa dentro do conto, ela é centrada nos delírios de Simão Bacamarte, que é o médico psiquiatra, e nessa narrativa estão referidas as pretensões e os impasses das concepções científicas do século XIX, e em particular do positivismo, esse questionamento sobre esse cientificismo. Nesse primeiro trecho que eu destaco, diz assim, o próprio Simão, ele fala, o principal nesta obra da Casa Verde, o sanatório, é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir, enfim, a causa dos fenômenos e o remédio universal. O que eu queria chamar a atenção aqui do vestibulando é o seguinte, nesse trecho, no final da fala aqui do Simão, quando ele diz assim, estudar os graus da loucura, classificar-lhe os casos e a causa, quais são os fenômenos que causam a sanidade das pessoas. Percebam que até aí é uma postura de um médico absolutamente normal. Mas na última fala, quando ele diz ali, e descobrir um remédio universal, aqui nós temos a contraposição entre a sanidade de um cientista, de um médico, e a sua, talvez, pretensão, ou o início da sua própria loucura, quando ele atribui a si a possibilidade de descobrir um remédio universal cujo qual a loucura pudesse ser curada. E aí nós vamos ao segundo ponto, onde nós já temos um narrador que fala para o Simão, ou que mostra para a gente um Simão, que já começa a se perceber dentro dessas suas pretensões, e diz assim o trecho. É a formação do cientista que toma como verdade absoluta os pressupostos da ciência e comete, em seu nome, equívocos sucessivos, sem dar pelo absurdo de suas pretensões. Quando o Machado coloca para a gente aqui, Pedro, esse Simão, essa postura do cientista que acaba se perdendo dentro do seu caminho, da própria ciência, ao qual ele tinha certeza de ser um caminho que não precisa de atalhos, de que é um caminho correto, o Machado está questionando o seu próprio contexto histórico. Então eu acho bacana, eu acho que nós temos que, quando nós estivermos olhando para esses contos, especificamente para o alienista, mas quando a gente estiver dando uma olhada na obra do Machado, para que a gente sempre tenha isso como uma espécie de um agente norteador. O Machado ele é extremamente irônico, ele é extremamente sutil em relação às suas ironias, como ele vai montando esses quadros irônicos, esses quadros questionadores. Isso é um modo muito importante também de nós observarmos. E em relação à estrutura específica desse conto, sobre o foco narrativo, em O Alienista nós temos um narrador em terceira pessoa, né? O narrador onisciente, é aquele narrador que ele não se envolve diretamente com aquilo que ele está nos relatando, ele não é personagem dessa história, mas ele conhece muito bem
cada uma das personagens, as suas posturas. E geralmente esse narrador em terceira pessoa, que ele é onisciente, ele assim o é, ele tem esse tipo de afastamento em relação à obra, porque uma das principais funções desse narrador é mostrar para a gente, e isso é característica também do Machado, qual é a profundidade psicológica, a densidade psicológica, ou o tratamento psicológico que nós damos para cada uma dessas personagens. E além disso, né, outra opção que é bem característica do Machado, e aí estão citados aqui nesses 4 itens, o Machado ele é nesse conto um autor de frases curtas. E o modo como ele compõe essas frases também, o Machado muitas vezes, alguns vestibulandos acabam caindo assim, em contradição em relação a associarem o Machado escritor com a biografia do Machado. Machado era um cara pobre, que não teve estudos regulares, não há registro de que o Machado tenha frequentado efetivamente uma escola de ensino regular, mas isso não impediu que o Machado, e aí nós vamos ali para o segundo item, utilizasse nos seus contos a norma culta da língua portuguesa. Inclusive era um cara que foi um escritor que tinha uma rigorosidade em relação a isso muito grande. O Machado ele era muito preocupado em registrar a norma culta da língua portuguesa, né? Um outro aspecto fundamental e bacana e interessante que diferencia o Machado também de outros autores é a possibilidade de diálogo com o leitor. O leitor ele tem a sensação de estar muito próximo, de ser o tempo todo convidado ou instigado pelos narradores machadianos a se defrontar com o texto e consigo mesmo. E, mais uma vez, aí para finalizar sobre essas características, a análise psicológica das personagens. Perfeito. Professor, a gente percebe que Machado de Assis é muito importante porque aqui nos comentários, muita gente curtindo o livro, os contos também de Machado de Assis, uma repercussão muito legal. Então, só resgatando um pouquinho essas dicas sobre Machado de Assis, o foco narrativo em terceira pessoa. O foco narrativo em terceira pessoa. E ele também tem a característica da ironia, de uma sutileza com essa ironia. Isso, é um misto de ironia e de um certo sarcasmo. O Machado ele é muito ácido em alguns comentários, em algumas posturas, e justamente essa acidez, ela se dirige para o leitor. Então é importante que o leitor, sempre com muita calma, né, sempre com muita tranquilidade, preocupando-se com alguns termos relativos ao Machado, percebam, a norma culta, hoje ela já, por conta desse nosso novo jeito de se comunicar, através da internet, através das redes sociais nos celulares, nós não temos, dentro dessa perspectiva, a preocupação com a norma culta da língua portuguesa. Agora imaginemos o Machado, que se preocupava com a norma culta e ele fazia isso há 200 anos atrás. Então, eu acho importante, aí retomando aquela questão de eu vou para o resumo, não vou e tal, o contato com a obra, ele foi efetivamente muito importante para que o vestibulando já não encontre nenhum tipo de surpresa na hora do vestibular, para que ele não encontre de repente alguma palavra cujo significado ele tenha dificuldade de interpretação. Perfeito. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Esse é o Fica a Dica. Hoje, sobre literatura, nós estamos abordando algumas obras que serão obrigatórias para o vestibular 2017, vestibular de verão da Unital. Este material você consegue por meio do Manual do Candidato. Acesse unital.br, baixe lá o seu Manual do Candidato e aproveite também fazer a sua inscrição. Professor, temos um próximo conto? Temos sim, Pedro. Agora a gente vai para Uns Braços. Esse conto ele é um conto um pouco mais enigmático do Machado. Ele não vai tanto diferentemente do Alienista, ele não vai pegar tanto por essa questão cientificista e tudo mais, mas ele mais uma vez vai causar um certo incômodo no leitor dentro da perspectiva de fazer com que o leitor se questione sobre aquilo que ele está efetivamente lendo. Sobre a estrutura de Uns Braços, galera, o foco narrativo, mais uma vez, ele está em terceira pessoa. É um narrador que não se envolve, que obviamente se envolve com a história, mas ele não é personagem da mesma, tudo bem? Sobre as personagens principais, são 4, na verdade. É o Inácio, a Dona Severina, o Borges e o pai do Inácio estarão envolvidos aqui. Dentro de uma cronologia, a história se passa em 1870, então ali é uma obra contemporânea à própria escrita do Machado, tudo bem? Eu trouxe aqui, nesse nosso slide,
um comentário do professor Roberto Acíselo de Souza. Ele é professor da UFRJ, e o comentário dele vai fazer com que nós cheguemos ao enredo, para que nós analisemos a partir desse comentário, que é bastante interessante. Ele diz o seguinte: a posição subalterna ocupada pelas mulheres na sociedade brasileira oitocentista, isso é, no período em que se passa o conto, constitui noção que integra o saber do senso comum, aquilo que o senso comum pensa e imagina sobre a posição da mulher. Mesmo porque se trata de um estado de coisas que se conservou no essencial, dentro ainda desse senso comum, até pelo menos os anos 50 do século XX. Por que esse comentário é importante? Ele é importante porque em Uns Braços nós temos uma postura feminina que ela é efetivamente menosprezada, é uma figura feminina que é diminuída por conta já dessa própria postura social, e eu acho interessante que nós possamos, ou deixamos aberta a possibilidade de que em Uns Braços, talvez nós possamos utilizar a estrutura do conto, ou o enredo do conto, até como uma justificativa para um argumento dentro da redação. Uma vez que podem aparecer aqui temas, né, relacionados a um tema bastante atual, a questão do papel da mulher dentro da sociedade, ou do feminismo, né, que está bastante em voga. E é interessante nós observarmos como funciona a estrutura das personagens. Se nós observarmos ali a Dona Severina, a única personagem feminina da história, ela é casada com o Borges, uma mulher extremamente simples, que passa por certas dificuldades financeiras. O Borges, ele é uma espécie de um oficial de justiça, que seria equivalente a hoje, e ele precisa de um assistente. E ele consegue esse assistente com o filho do barbeador do Borges. O Borges está indo fazer a barba, e o barbeador do Borges, no caso, é o pai do Inácio. O pai do Inácio, conversando com o Borges, fala assim: puxa vida, eu tenho um filho, ele tem 15 anos, ele está precisando ocupar a cabeça, ele está precisando de alguma coisa, ele está precisando de um emprego. E aí, por conta desse pedido, o Borges vai e acaba contratando o Inácio, leva o Inácio para dentro de casa. O Inácio, ele não morava na cidade, foi para a cidade com o Borges, passa a morar dentro da casa do Borges, e morando com o Borges e com a sua esposa. E é interessante, e aí o título do conto ele é bastante significativo, porque quando o Inácio chega na casa do Borges, ele já percebe e já chama a atenção dele o fato de que a esposa do Borges, a Dona Severina, ela está com os braços à mostra. Como a própria cronologia do conto nos mostra, é um conto que se passa em 1870, e nessa época a mulher que andava com os braços expostos, ou ela era uma mulher muito pobre, por conta das suas condições financeiras, ela não tinha condições de usar aqui uma vestimenta que, no caso, seria uma vestimenta adequada, ou então ela era considerada uma prostituta. E isso chama a atenção desse menino de 15 anos que, ao chegar e ao ver aquela mulher com aqueles braços despidos, ele, na sua fantasia de um menino de 15 anos, ele fica completamente deslumbrado pelos braços da mulher. E esse deslumbramento começa a atrapalhá-lo nas suas atividades para o qual ele foi contratado pelo Borges. E é interessante que, durante as noites, quando ele está recluso no seu quarto, ele pega um livro, ele começa a ler, e a imagem da mulher, sempre com os braços desnudos, vai alimentando os sonhos do Inácio. Até que em um dia, o Inácio está na casa do Borges, ele deitado, ele dormindo, a Dona Severina, percebendo que a postura do Inácio em relação a ela era um pouco diferente, alguns olhares, ela é uma mulher experiente, ela é uma mulher que já havia passado por essa idade dos 15 anos, tem a capacidade de interpretar e de enxergar isso, ela começa a desconfiar dele e de si mesma. Porque por conta do casamento que ela tinha com o Borges é um cara que vive para o trabalho, é um cara que respira o trabalho o tempo todo, e por conta disso não dá atenção à esposa. A esposa se sente só,
e se sente uma mulher de pouco interesse, que não serve mais como uma mulher que possa chamar a atenção ou despertar a atenção nos homens, e ela começa a reparar que isso acontece com o Inácio e com o menino. E é interessante que nesse momento em que ela percebe que pode haver alguma possibilidade entre eles, ela também começa a ter as suas divagações, e aí tem um trecho interessante aqui, que narrado pelo próprio Machado, que diz assim: naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo, afinal, exclama ela, ele ainda é uma criança. Aí vem uma parte importante da literatura do Machado. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. E agora, aquele criança para Dona Inácia, que era uma exclamação, passa a ser criança para Dona Inácia como uma interrogação. Como essa mosca teimosa, aquele pensamento que ela tenta repelir, mas que vai e que volta. Tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia, notem, um princípio de rascunho de buço. Como se ela estivesse tentando agora, para uma justificativa, para um ato que ela vai tomar logo posteriormente, que é menino ou já é homem? E é interessante que no momento em que, dentro da cena, o Inácio está deitado dormindo, ele está sonhando que a Dona Severina se aproxima dele e lhe dá um beijo. Enquanto isso, em realidade, isso efetivamente acontece. A Dona Inácia vai até o quarto, percebe que ele está deitado, e ela vem se aproximando, ela vai criando coragem, e aquela aflição, aquela coisa. Eles se beijam, ela sai, e ele acorda com a sensação de que aquele beijo aconteceu para ele apenas no plano dos sonhos. Então é uma obra que nós acabamos percebendo assim, que ela deixa para nós alguns apontamentos, alguns questionamentos, e aí no caso eu cito 3. Um primeiro, dentro dos temas que podem ser tratados dentro do conto dos braços, por que o pai do Inácio leva o Inácio para trabalhar, sendo o Inácio ainda tão jovem, o Inácio tendo apenas 15 anos? Um outro questionamento interessante é o porquê Dona Severina, ou o que Dona Severina sentia efetivamente em relação ao garoto? E um outro, por qual motivo o Borges mandou, por qual motivo o Borges mandou o pai levá-lo? É interessante porque essas interrogações, essas incógnitas, mais uma vez, essa é a tentativa do Machado, tentar trazer o leitor para mais próximo da narrativa. Isso é muito característico do Machado, acho que vale a pena a gente ter essa atenção na hora de ir passando aí pelos contos. Cristiano, além dessa característica, é importante prestar atenção também nesse contexto social da obra? Por exemplo, como esse comentário que você leu agora há pouco sobre a condição da mulher do século XIX, que se estendeu até o século, metade do século XX. Sem dúvida, porque imaginemos um candidato, um vestibulando que ele, desconhecendo o contexto, ele provavelmente vai associar aquela história como um contexto seu. E pode ser que isso, aí, por conta disso, o significado efetivo da obra ele se perca, né? Então é importante que nós, quando estivermos diante de uma obra de um determinado autor, nós saibamos reconhecer, nós relembremos, né, quem é o autor, qual é o período literário ele faz parte, e que nós possamos aí abrindo as gavetinhas desses períodos literários para ir lembrando, Machado de Assis, é o realismo tem as características próprias ao realismo, e dentro das características próprias temos o Machado. E aí dentro do Machado, lendo os contos, eu vou tentar encontrar quais são as características presentes em um conto ou outro. Sem dúvida que o contexto ele é fundamental dentro desse processo. Perfeito. Beleza? Bom, esse aqui é o professor Cristiano do Colégio Max, parceiro com a gente no Fica a Dica. O Fica a Dica é um programa de revisão de conteúdo para você, aluno do ensino médio, já prestes a fazer o vestibular, aproveitar este momento da literatura e relembrar um pouquinho algumas dicas das obras literárias que vão cair no vestibular 2017 da Unital.
Professor, muitos elogios para a sua apresentação aqui. O Jorge Luiz falou que foi um professor seu. Tem mais outros inúmeros comentários. Renato, Sidleia falando do livro do Machado de Assis. A gente tem mais algum livro ou já mudou de época agora? Agora a gente vai lá para o modernismo. Vamos deixar aqui os contos machadianos e os outros 2 contos machadianos para o nosso próximo encontro, para que a gente possa explorar agora as obras poéticas, né? A gente vai falar sobre o Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, o heterônimo do Fernando Pessoa, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Libertinagem. E aí, sobre essas 2 obras poéticas, eu até trouxe aqui alguns exercícios que já apareceram nos mais recentes vestibulares da Unital, né? Da lista do ano passado, e a gente vai dar uma olhadinha neles. Pedro, e para quem está nos assistindo, talvez dentro dessa lista de leitura obrigatória da Unital, o Alberto Caeiro seja, em relação ao entendimento, talvez ele seja o maior desafio para o vestibulando. O vestibulando, geralmente tem, eu reparo isso nos alunos, uma dificuldade de compreensão e de entendimento em relação à obra do Caeiro. Porque o Caeiro ele tem um modo muito simples de enxergar as coisas. E é justamente essa simplicidade do modo como enxergar as coisas, enxergar o mundo e interagir com esse mundo é que causam dificuldade em nós para que nós o compreendamos. De alguma maneira, eu vou tentar deixar assim o mais evidente possível a visão de mundo do Alberto Caeiro. E aí, se a gente der uma olhadinha para o slide, eu coloco aqui, né? O Alberto Caeiro é um heterônimo do Fernando Pessoa, é uma criação poética do Fernando Pessoa. Vamos só orientar. O que é o heterônimo, professor? O heterônimo, ele é, diferentemente do pseudônimo, o pseudônimo, se nós lembrarmos dos poetas árcades, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, talvez a nossa mais alta expressão do arcadismo no Brasil, ele escrevia alguns textos com a postura do próprio Tomás Antônio Gonzaga, escrevendo aquilo que o Tomás Antônio Gonzaga pensa, vê, mas ele assina com um nome diferente. No caso, o Tomás Antônio Gonzaga assinava como Dirceu, que compôs lá as famosas Liras Amarília de Dirceu. Eu escrevo, mas assino apenas com outro nome. Eu escrevo uma poesia, o Cristiano escreve um poema, onde eu coloco nesse poema, eu debruço nesse poema as minhas impressões, mas eu assino como Pedro Almeida. Tudo bem? É apenas um nome diferente. O heterônimo, ele é um pouco diferente disso. Um heterônimo é alguém diferente de mim, que pensa diferente de como o Cristiano pensa, que age de modo como o Cristiano age, que narra de modo diferente do qual o Cristiano narraria. E é interessante que o Fernando Pessoa, ele levava tão a sério essa coisa dos heterônimos, que para alguns, os mais famosos, e dentro desses mais famosos, o Caeiro, ele é o mais relevante, que o próprio Fernando Pessoa costumava dizer: o Alberto Caeiro é o meu mestre. Eu aprendo muito com a poesia do Caeiro. É interessante nós observarmos isso, né? Ele efetivamente fazia até mapa astral para esses heterônimos, ele acabava constituindo. E é interessante que o Alberto Caeiro, ele é essa objetividade e a simplicidade, que são duas assim características bastante importantes da poesia do Caeiro, como que elas se mostram? Por que objetivo e por que simples? Bom, simples pelo próprio modo de vida do Caeiro. O Caeiro, ele era um pastor de ovelhas. Ele teve pouquíssima instrução regular, ele teve instrução primária, ele morava com uma tia numa espécie de um sítio, numa roça retirada, e ali ele compunha os seus poemas. Eu costumo brincar assim, o Caeiro é aquela pessoa que vive na roça, vive em meio rural, ele é quase um caipira que, apesar de não ter frequentado a escola, parece que é aquela pessoa que já vive na terra há mais de um século. Porque é um cara que tem uma sabedoria, um modo de enxergar as coisas muito diferente. E esse modo de enxergar as coisas diferente, que esse modo simples, isso acaba se transformando até na própria linguagem do Caeiro. Nós não encontraremos dificuldades vocabulares lendo a poesia do Caeiro. Você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar na poesia do Caeiro algum termo cujo qual você já não conheça, você já não esteja familiarizado. Ele é muito direto, ele é muito simples. E aí eu gostaria que vocês observassem e acompanhassem comigo essa
foto aqui das duas rosas, uma rosa é vermelha e outra rosa é branca, né? E aí imaginem o seguinte, se eu perguntasse agora para você qual é a diferença básica entre as duas rosas, provavelmente você me diria assim, bom, Cristiano, a diferença básica entre as duas está na cor. Isso é uma resposta que você me dá utilizando um dos seus sentidos. A gente utiliza a visão, e aí utilizando a visão, claramente a gente percebe essa diferença. Mas para além da visão, nós também temos a questão dos significados. Se eu te entrego agora uma rosa branca e uma rosa vermelha e pergunto para você a diferença de significados, provavelmente, Pedro, algumas pessoas me dirão assim, bom, elas significam coisas diferentes. Assim como elas têm cores diferentes, elas têm significados diferentes. A rosa vermelha eu atribuo o sentimento do amor ou a paixão, e a rosa branca eu atribuo a paz e a tranquilidade. Como é o modo que o caeiro enxerga o mundo? O caeiro ele diz assim, quando alguém olha para uma rosa vermelha e uma rosa branca e diz, essa significa amor e paixão e essa significa paz e harmonia e tranquilidade, essa pessoa ela está doente. Porque quando nós dizemos amor e quando nós dizemos paz, nós estamos deixando de olhar para as coisas como elas são. Nós estamos pensando no significado amor e estamos pensando no significado paz. O caeiro diz, nós não precisamos pensar, nós só precisamos olhar. E quando nós voltamos para a definição do olhar, qual é a diferença básica quando eu olho a cor? Nada mais do que isso. Portanto, caeiro vê o mundo sem a necessidade de explicações. Se isso fez sentido para você, eu espero que tenha feito sentido, a gente vai para o próximo slide, onde eu trago um versinho de um dos poemas do caeiro, onde ele diz, ele deixa evidente que pensar, portanto, é estar doente dos olhos. Num dos poemas em que eu não destaco aqui, ele diz assim, quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é sol e começa a pensar com várias coisas cheias de calor. Não é esse o trecho, eu acho que tem um trecho que fica mais evidente, onde o caeiro ele parece que ele vai dialogar com um interlocutor, mas na verdade ele está falando consigo mesmo. E parece que alguém chega para o caeiro e diz assim para o caeiro, olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, deixa eu te perguntar uma coisa, que te diz o vento que passa? E aí o caeiro próprio responde, que é vento, e que passa, e que já passou antes, e que passará depois. E a ti, o que te diz? E aí se responde, muita coisa mais do que isso. O vento fala-me de muitas outras coisas. Ele me fala de memórias, e de saudades, e de coisas que nunca foram. E aí o caeiro sabiamente responde, o vento, meu caro, só fala do vento. O que lhe ouviste, o que o vento te disse foi mentira. E a mentira está em ti. Percebam, eu acho que esse trecho deixa um pouco mais evidente essa postura do caeiro de não precisamos pensar no significado das coisas. O mundo não foi feito para que nós pensássemos nele ou para que nós pensemos nele. Para que nós apenas observássemos, olhássemos. A partir daqui, Pedro, ou partindo dessa visão do mundo do caeiro, eu gostaria de finalizar com um outro verso, onde ele diz assim, o único sentido oculto ou o sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. E que pensar nisso seria estarmos doentes dos olhos. Tudo que nós olhamos, elas não têm um sentido último, não há mistério no mundo. Nós só precisamos efetivamente interagir com ele. No vestibular de inverno de 2016 da Unital, a Unital trouxe um exercício que tem um trecho de O Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, e eu gostaria de mostrar aqui um modo como nós poderíamos solucionar esse exercício. Esse exercício ele acabou causando assim uma certa polêmica, porque se nós observarmos nas alternativas, as alternativas B de bola e D de dado, elas são iguais.
em relação ao texto, né? Em relação à alternativa. Porque houve a polêmica, porque não, mas duas alternativas sendo iguais, e na verdade elas não eliminariam o fato de que o que está contido em B e em D não é a alternativa correta, né? A alternativa correta aqui, para esse exercício, é a alternativa C, e nós vamos tentar enxergar o porquê que a alternativa C é a alternativa correta. Percebamos. Diz assim o caeiro, ou o exercício: creio no mundo como num mal me quer porque o vejo, mas não penso nele porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. E aí vem o trecho. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele, mundo, e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama e nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar. Vem aqui o enunciado e diz o seguinte: escolha, dentre as alternativas abaixo, aquela que melhor explica o fragmento de poema, aquela que melhor explica o que o fragmento do poema exemplifica e o que o conjunto de poemas e um guardador de rebanhos apresenta. Se nós olharmos para a alternativa C, o fragmento de poema e o conjunto de poemas apresentam o sensacionismo. De onde vem esse sensacionismo? Esse sensacionismo é o termo que nós utilizamos para esse modo como o caeiro enxerga o mundo. No mesmo vestibular, na Unital, a Unital, uma vez, se eu não me engano, na prova de verão, eles, ao invés de utilizarmos o termo sensacionismo, eles utilizaram o termo epicurismo. Para o vestibular, galera, a gente pode associar um termo ao outro, tudo bem? Sem prejuízo aqui de interpretação. O fragmento de poema e o conjunto de poemas apresentam o sensacionismo, e o caeiro, em diversos poemas, ele insiste de modos diferentes, mas ele insiste nessa ideia de que o mundo, pensar é estar doente dos olhos, e que nós temos que olhar para o mundo e não ficar pensando nos seus significados, né? E uma oposição, ele apresenta então o sensacionismo, e uma oposição entre o pensamento grego e a emoção judaico-cristã. Nós não temos cuidado para que nós não caiamos num erro comum em relação à interpretação da obra do caeiro, que é em relação à religiosidade. A religiosidade, para o caeiro, na verdade, ele é um panteísta. O caeiro, ele não segue uma determinada religião. Ele, apesar dele falar muito sobre o modo como ele enxerga Deus, como ele próprio diz, né? Eu não acredito em Deus porque pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque certamente que se Deus quisesse que eu o conhecesse, ele entraria pela minha porta e diria: aqui estou. Mas eu enxergo Deus de outras maneiras, ele diz. Eu enxergo Deus como sendo as árvores, os rios que correm, as pedras que estão no chão. E essa visão sobre Deus, sobre o modo, sobre algumas crenças, a gente não deve confundir isso com religiosidade ou com alguma religião específica. Tudo bem? Acho que essa é uma dica bastante válida para quando a gente estiver diante aqui do caeiro. Seguindo, e aqui já para a gente poder finalizar, até por conta da questão do nosso tempo, eu vou falar para vocês sobre um outro autor modernista, já não mais do modernismo português, mas do modernismo aqui do Brasil, o Manuel Bandeira. O Bandeira, galera, ele tem, vale lembrar, né, ele tem uma posição fundamental dentro da história do modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil, ele é didaticamente assim, dividido em 3 fases, da qual o Bandeira ele participa, digamos assim, mais ativamente da segunda fase. A segunda fase do modernismo, vale lembrar, é aquela fase também conhecida como a fase de consolidação. A fase em que efetivamente o modernismo no Brasil se consolida enquanto um movimento ideologicamente forte, porque a primeira fase, aquela fase que vem ali com a Semana de Arte Moderna de 1922,
que é a fase de instauração do movimento, tinha como características assim a anarquia, a questão da impressão de nós demolirmos os conceitos poéticos até então vigentes, fruto lá do parnasianismo, do extremo formalismo poético, de que a poesia, de que o fazer poético é apenas fruto do trabalho e do trabalho exaustivo do poeta, de que o poeta ele não deve envolver-se emocionalmente e que o poeta deve seguir uma rigidez formal. Os nossos modernos vêm para justamente acabar com essa estrutura. Só que a primeira fase vem e tenta demolir essa estrutura com os dois pés no peito. Isso faz com que, sob certa perspectiva, o movimento vá perdendo assim as suas forças ideológicas, e aí vem essa galera de segunda fase, vem Vinícius de Moraes, vem Cecília Meirelles e vem o Manuel Bandeira para consolidar, amadurecer um pouco aquelas ideias dos nossos autores de primeira fase. E um dos livros de poesia do Bandeira é o Libertinagem. E é interessante, eu começo aqui pelo termo, da gente tentar definir esse termo libertinagem, e eu trouxe uma das definições do dicionário. E para libertinagem, é um substantivo feminino, né? Relativo à devassidão ou a um comportamento das pessoas que se entregam demasiadamente aos prazeres sexuais. Ou ainda, uma maneira libertina de viver. É importante, e aí, Pedro, a gente cai de novo naquela situação do contexto e tudo mais, o Bandeira ele tem ainda um plus, digamos assim, para que nós possamos compreender melhor a obra dele, sobretudo a sua obra poética, né? O Bandeira ele descobre muito jovem que ele é tuberculoso. A tuberculose na época do Bandeira tinha assim, já existiam tratamentos, só que o melhor tratamento que se podia obter naquela época era um tratamento encontrado na Suíça, que ele inclusive foi para a Suíça para poder tratar da sua tuberculose. E é engraçado que, imaginem que para um tuberculoso, a morte ela é iminente, ela é um fato. E isso efetivamente preocupava o Bandeira, que não sabia ao certo quais eram as efetivas chances de amanhã acordar e estar vivo. E é interessante que o fato de ter sido tuberculoso, ou seja, os riscos da tuberculose que poderiam levá-lo à morte, o quanto que o tema da morte está presente dentro da poética do Bandeira. Porém, o Bandeira ele é um cara assim, nós percebemos um profundíssimo bom humor. E muitos dos poemas que inclusive falam de morte, ele trata da morte como algo assim, muito leve, muito sutil. O primeiro poema que eu dou destaque aqui nos nossos slides tem mais a ver com a coloquialidade do Bandeira, eu também destaco aqui, né, o Bandeira ele é conhecido como o poeta do cotidiano. Por que o poeta do cotidiano? Qualquer situação corriqueira, banal, para o Bandeira era motivo para um poema. É difícil nós definirmos assim uma temática para o Bandeira, porque ele era capaz de fazer poesia com muitas coisas. Falava sobre o amor, falou sobre política, falou sobre mulheres, falou sobre a sua doença, falava sobre a morte, e enfim. E também ratificando aquela ideia de que ele vem para consolidar esse nosso movimento modernista, o primeiro trecho aqui que eu trago, que eu destaco, é o famoso Poética, que está dentro do Libertinagem ali, escrito em 1930 pelo Bandeira, onde ele mostra um pouco para nós, através das suas palavras, um pouco dessa sua postura lírica e um pouco desse questionamento que ele ainda faz, assim como fizeram os autores da primeira fase. Ele diz assim: eu estou farto do lirismo comedido. Aqui, galera, vale lembrar, né, o que é o lirismo? Esse lirismo, esse termo lirismo, está fazendo referência, claro, ao eu lírico. Essa postura que o poeta tem diante da própria poesia, né? E ele diz assim: eu estou de saco cheio de um lirismo comedido, fazendo referência àquela poesia extremamente formal, extremamente cartesiana, dos movimentos anteriores, antecedentes, mais recentes e antecedentes ao modernismo. Desse lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Eu estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo.
Imagina, a poesia é, para mim, diria o Bandeira, é algo de fruição. A poesia ela não precisa ser cartesiana para que eu encontre a melhor palavra ou a palavra adequada para que eu possa pensar na próxima rima ou para que eu possa estruturar melhor o meu soneto, aquela forma fixa que a gente já conhece. Isso é uma grande bobagem, né? E aí ele insiste, abaixo os puristas, né? Esse verso é bastante forte. E aí ele continua e depois ele tenta justificar aquilo que ele diz, e por isso que ele diz abaixo os puristas. Sabe o que eu quero? Sabe o que para mim é interessante? Para nós modernos é interessante? O lirismo, a postura lírica dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare, dos palhaços shakespearianos. E eu não quero mais saber do lirismo que não é libertação, que não é liberdade, que não tem a ver com a nossa liberdade, o nosso modo de se exprimir. Depois do Poética, não teria como nós falarmos de provavelmente o mais famoso poema do Bandeira. E é aqui entra aquele dado biográfico interessante em relação à tuberculose. No Vou-me embora para Pazágada, Pazágada é um lugar que existe dentro desse eu lírico do Bandeira, em que é um lugar ideal para alguém que tem tuberculose. É um lugar onde existe o lirismo, mas é um lirismo livre da doença que é praticamente um prazo de validade para quem, na época, era diagnosticado com a tuberculose. E ele diz assim, aqui eu separei apenas alguns trechos, ele diz assim, eu vou-me embora para Pazágada, lá eu sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero na cama que eu escolherei, eu vou-me embora para Pazágada, vou-me embora para Pazágada. Olha esse próximo verso, como ele é importante. Aqui eu não sou feliz. Isso é, a minha realidade, essa minha realidade tubércula, ela não me deixa feliz. Então eu imagino um lugar ao qual eu possa fazer de tudo. E ele continua, em Pazágada tem de tudo. Pazágada é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Ah, eu vou me embora para Pazágada. E quando, de repente, mesmo estando em Pazágada, eu já estiver assim, exausto das minhas possibilidades, porque ele ainda continua, né? Ele diz assim, e como eu farei ginástica, eu montarei burro brabo, eu subirei no pau de sebo, quer dizer, todas as atividades físicas que um tuberculoso jamais, no seu quadro, né, poderia executá-las. Mas em Pazágada é diferente. Pazágada é outra civilização, é um outro lugar, lá eu posso de tudo, lá eu sou amigo do rei. E se mesmo assim, ainda em Pazágada, me bater uma tristeza, ele diz, e quando eu estiver mais triste, mas assim, ó, triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá eu sou amigo do rei, não importa. Lá eu terei a mulher que eu quero na cama que eu escolherei, a melhor opção, sem dúvida, é ir embora para Pazágada. Observemos, o Bandeira ele não se preocupa com as rimas. Numa estrutura poética ao qual nós temos a ausência de rimas, nós chamamos isso de os versos, o verso é cada uma das linhas do poema, esses versos são brancos, quer dizer, eles são livres aí de rima, eles não existe a obrigatoriedade da rima, né? Uma das grandes interferências dos nossos poetas modernos dentro da poesia. Uma outra interferência interessante também relacionada ao formalismo do poema é a estrutura desses versos. Se nós fizermos aquela escansão, né, que é medirmos o tamanho de cada um dos versos, a gente vai perceber que, nesse caso aqui em Pazágada, isso não fica tão evidente, mas no Poética que nós lemos anteriormente, e eu acho até que vale a pena que nós visualmente voltássemos a ele, só para que isso fique bem claro, percebam, galera, que cada um dos versos, ou cada uma das linhas que constitui esse poema, elas são, assim, de modo visualmente bastante distintos. Isso quer dizer que esses versos eles são livres.
Vamos comparar aqui a proposta dos modernistas com a proposta, por exemplo, dos parnasianos. Os parnasianos, que eram esses caras mais cartesianos em relação à poesia, que a poesia ela tem que ter forma. O bom poeta é aquele que se preocupa com a forma do poema e não com o conteúdo. Os modernos pensam o contrário. Não, o que importa para nós é o conteúdo e a forma que fique em segundo plano. Uma das formas preferidas pelos parnasianos, por conta da sua postura extremamente rigorosa, é a estrutura do soneto. É uma forma fixa onde os 14 versos, as 14 linhas que compõem esse tipo de texto, eles são versos decassílabos. Isso é, são versos que possuem 10 sílabas poéticas, todos eles. O verso livre, que nós vemos aqui no Poética, nós vemos aqui explicitamente no Poética do Bandeira, é aquele verso em que, independentemente da quantidade de versos, independe também o tamanho que esses versos têm. Então, duas novidades que ficam assim bem marcadas em relação à poesia do Bandeira e ficam marcadas no Libertinagem é a estrutura do verso livre e a estrutura do verso branco. Ainda sobre a postura do Bandeira, ainda temos um exercício aqui E só vou ter que interromper um pouquinho antes da gente começar esse exercício. Nossa transmissão está quase chegando ao fim. Talvez esse vai ser o último exercício que a gente vai conseguir mostrar nesse programa. Professor de literatura, o professor Cristiano do Colégio Max, ele vai voltar porque a literatura, como eu havia anunciado no início da nossa transmissão, ela cai para todas as áreas do conhecimento, não importa se você vai fazer humanas, exatas ou biociências. Literatura, a questão do português, ela tem peso 3 para todas as provas, por isso esse conteúdo é super importante para você, estudante do ensino médio que vai fazer o vestibular, ficar atento a essas dicas. Já passamos por muitas dicas ao longo do programa, então depois que terminar a transmissão, o vídeo sobe para a timeline e aí você consegue acessar quantas vezes você quiser esse conteúdo. Senhor, vamos então para um último exercício? Para o último exercício, rapidamente. Esse aqui é do vestibular de medicina da Unital, aqui da prova de verão, né? Vestibular de verão de 2016. E diz assim, o poema do Bandeira, assim eu queria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que ele fosse ardente como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. E a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. E aí vem o enunciado e diz o seguinte: o poema acima se caracteriza como... Bom, talvez aqui o vestibulando ele tivesse assim, puxa vida, mas eu não me lembro assim sobre a estrutura de como é uma oração ou um requiem. O que é um requiem? Né? Ou então um madrigal, ou a poética, ou epitáfio. Galera, é o seguinte, bom, primeiro percebamos, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na alternativa C, no epitáfio. O epitáfio é aquilo que se escreve nas lápides dos túmulos. Eu fico imaginando assim, uau, que tamanho de lápide que o Bandeira precisaria para que tudo isso tivesse contemplado aí no seu epitáfio. Então eu já eliminaria o epitáfio por aí, se nós escolhêssemos e resolver o exercício pela eliminação. Uma oração também não pode ser, porque em uma oração subentende-se que a oração ela já tenha um interlocutor. Alguém que eu converse, alguém que eu clame, alguém que eu peça. E não há aqui dentro do texto um interlocutor específico, conversando, dialogando com esse eu lírico. Tudo bem? Um requiem. O requiem, ele também você pode encontrá-lo como uma encelença. Encelença com C e cedilha, né, no final. A encelença, galera, é um canto. Isso é muito comum a algumas cidades, sobretudo no Nordeste, em algumas cidades pequenas, onde no velório de algumas pessoas, um grupo de senhores, ou até mesmo de senhoras, ou então todos eles juntos, eles começam a cantar algumas cantigas como se fosse uma espécie de pedido para que esse corpo ele fosse em paz. É interessante nós observarmos o seguinte, que no requiem, o requiem ele vai ser muito próximo à oração e o requiem ele vai ter uma estrutura de versos que favoreça a rima.
porque são letras assim extremamente curtas, de fácil assimilação, para que todas as pessoas envolvidas ali naquele velório elas possam cantar juntas. Isso também não está caracterizado dentro do nosso poema. E se nós formos ao madrigal, o madrigal aqui vale lembrar, é um texto curtinho, até parecido com esse texto do Bandeira, mas o madrigal ele tem uma característica, eles têm que estar relacionado a um texto onde o humor ele seja uma característica latente, ele seja uma característica explícita. Portanto, não sendo uma oração, não sendo um réquiem, um epitáfio, um madrigal, a gente fica com a alternativa correta, a alternativa D, é uma poética, porque ele, inclusive, está falando sobre, é um poema metalinguístico, né? Onde ele se auto-explica. Isso é, o Bandeira ele utiliza a própria linguagem para falar da linguagem em si, da linguagem de composição do texto. Perfeito. Sr. Cristiano, se a gente desse mais tempo, a gente ia render muito mais assunto aqui com a literatura. São 8 obras ao todo, são 12 obras que contando com os contos, são 12 obras que podem cair no vestibular de verão 2017 da Unital. Eu já agradeço de antemão, professor. Volta com a gente, né, ao longo da transmissão com mais um pouquinho de literatura. Com certeza. Perfeito. Colégio Max, muito obrigado pela parceria de vocês. Antes da gente encerrar aqui, vamos repassar as datas das inscrições. Opa, não é prova ainda não. Vamos lá, para a inscrição da medicina, a turma de medicina tem até o dia 11 de novembro para fazer a inscrição para o vestibular. Logo em seguida, todos os outros cursos, exatas, humanas, biociências, dia 18 de novembro. Por fim, a primeira fase de medicina e a prova para todos os cursos, o vestibular, então, fica para o dia 20 de novembro, o vestibular em um domingo. E a segunda fase da medicina, para quem passou pela primeira fase de medicina no dia 20, a segunda fase de medicina acontece no dia 4 de dezembro. Todas essas informações você já deve estar careca de saber. Acesse o unital.br. Não, professor, eu também estou no meio. unital.br. Você tem acesso a todas essas informações e, claro, ao manual do candidato. É fundamental você, estudante do ensino médio, saber, ter conhecimento desse manual. Lá tem todas as dicas para você. Combinado? Amanhã é feriado, nós não teremos transmissão. Quinta-feira a gente volta com mais um Fica a Dica. A todos, muito obrigado. Até a próxima.